Em Josué, no capítulo 5, dos versos 13 a 15, lemos que quando esse homem de Deus estava junto a Jericó para travar uma grande batalha, um homem lhe aparece segurando uma espada e ele questiona: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele responde a Josué: nenhum nem outro. Eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. A Bíblia diz que Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Um anjo não aceitaria, como vemos ao longo da Escritura, esse tipo de atitude, nem tampouco adoração. O que nos faz crer que se trata de uma teofania, uma aparição do próprio Deus. Alguns estudiosos acreditam ser uma revelação de Cristo. Fato é que ele estava dizendo: apesar de não ser do seu exército, nem tampouco do adversário, eu vim para lutar ao lado de vocês. O tema da nossa conversa hoje é quando Deus se torna aliado. Fique comigo. Nos próximos minutos, nós vamos entender melhor essa verdade. Estou hoje em Areia Branca, Rio Grande do Norte, sertão nordestino, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. O texto que apresentamos fala de quando Deus se torna nosso aliado. Precisamos entender que Deus não guerreia nossas guerras no sentido de substituição, como se nós não precisássemos lutá-las. Mas Ele também não nos deixa lutando sozinho. Nesse sentido, podemos reconhecer que Deus, quando agimos de forma correta para cooperar com Ele, se torna o nosso aliado. E antes dessa grande, extraordinária conquista, onde uma cidade é tomada por ação e intervenção de Deus, pela manifestação do sobrenatural de Deus, nós vemos algumas verdades acontecendo, que são, ao meu entender, parte da preparação necessária para que eles pudessem ter vivido e experimentado aquele nível de intervenção. E essa história da conquista de Jericó, narrada a partir do capítulo 6 de Josué, ela tem um pano de fundo interessante. E eu quero chamar a sua atenção para o início do capítulo 5, onde lá, nos versículos 1 e 2, a Bíblia diz assim: quando todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão a oeste, todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivessem passado, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. O verso 2 diz: naquele tempo o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Verso 3 diz: então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate e Aralote. Foi essa a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho no deserto, porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas a nenhum deles que havia nascido no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não lhes deixaria ver a terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os filhos deles, e a estes Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Verso 8, depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso aquele lugar foi chamado de Gilgal até o dia de hoje. Algo que eu e você precisamos entender é que a estratégia que Deus está propondo a Josué não parece, na perspectiva humana, lógica, nada sensata. A circuncisão não era feita, como uma cirurgia de fimose, que seria o seu equivalente hoje, é realizada. Eles não tinham nenhum tipo de asepsia, não tinham analgésicos, não tinham anti-inflamatórios, não tinham antibióticos. Esse tipo de cirurgia não era feita com um bisturi afiado, o texto está falando de facas de pedra. Ou seja, podemos dizer, na linguagem de alguns hoje em dia, que o sistema era bruto. O processo era doloroso. A recuperação nem se fale. Aqui a Bíblia está dizendo que todos os homens de guerra foram circuncidados. Todos permaneceram no lugar até sarar. Digo que não seria uma medida estratégica ou sensata, porque isso os deixaria, à semelhança dos homens de Siquém, em Gênesis 34, impossibilitados de lutar. Agora, se na perspectiva humana e racional a estratégia não parece ser lógica ou adequada, eu quero te dizer que no plano espiritual ela faz muito sentido. Porque, na verdade, nós precisamos entender, que as conquistas interiores
precedem as exteriores. O que Deus está levando esse povo a fazer tem a ver com dar a Deus terreno e conquista do lado de dentro, antes de que eles, cooperando com Deus, possam avançar, ganhando terreno e conquista do lado de fora. Quando Deus fala a respeito da circuncisão realizada, ele diz: hoje eu removi de vocês a vergonha do Egito. Em outras palavras, Deus está dizendo: durante todo esse tempo, vocês estavam andando diante de mim como se fossem ímpios. Havia uma aliança firmada com Deus por meio de Abraão, muitos séculos antes, que deveria ser respeitada. Todo homem, ao nascer, deveria ser circuncidado ao 8º dia. E apesar de toda uma geração que saiu de Israel estar circuncidada, esses ao longo do caminho não viveram como os fiéis, os santos de Deus deveriam viver. Estavam com um comportamento mais parecido com o dos egípcios do que daqueles que serviam a Deus. E nós podemos tomar simbolicamente isso como um elemento que diz respeito à aliança firmada com Deus, o compromisso firmado com Ele. Ou seja, antes de querermos as bênçãos de Deus nos dando conquistas físicas, nós precisamos firmar uma aliança e dar primeiro um lugar de conquista no íntimo do nosso coração. Dessa forma, nós entendemos que Deus pode então se mover como aliado no que diz respeito às conquistas externas. Deus havia prometido a Josué: eu serei contigo como fui com Moisés. No entanto, Deus deixa claro que para que ele possa agir, nós temos que nos preparar e cooperar com ele. Em Josué 3,5, a Bíblia diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ou seja, a condição para ver as maravilhas de Deus do lado de fora começava primeiro com uma sujeição, a permissão de que Deus os conquistasse primeiro do lado de dentro. Vamos entender um pouco mais a questão da circuncisão. Em Gênesis 17, de 10 a 14, nós vemos ela sendo estabelecida por Deus como uma marca, um selo da fé e da aliança firmada com Abraão. Mas Deus sempre quis mais do que mera e simplesmente uma marca na carne. Deuteronômio 36, Deuteronômio 10, 16, Jeremias 4, 4 são textos que falam a respeito da circuncisão do coração. Ou seja, Deus estava dizendo que vocês vivem na carne é apenas um símbolo de uma marca que eu quero que vocês carreguem no íntimo. Não apenas uma marca de sujeição a Deus, mas de compromisso, de uma aliança firmada com Ele. E quando olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que novamente a circuncisão ela tem esse caráter simbólico. Em Romanos 2, nos versos 28 e 29, o apóstolo Paulo diz que judeu não é aquele que o é exteriormente, e circuncisão não é aquela que é na carne, mas sim aquela que é no coração. Colossenses capítulo 2, versos 11 e 12, fala da circuncisão do coração, que acontece por meio do batismo, que é quando publicamente firmamos o nosso compromisso e a nossa aliança com Deus. Quando entendemos esse elemento, percebemos que embora haja um Deus que queira nos abençoar, por exemplo, João capítulo 6, nos mostra Jesus operando milagres, multiplicando pães e peixes, mas ao mesmo tempo vemos o povo querendo forçar Jesus a ser rei sobre eles, porque ele estava suprindo suas necessidades. É a partir desse momento que Jesus começa a dizer: se alguém não comer a minha carne, não beber o meu sangue. E ele falava de um ritual de aliança que todos conheciam, de um alto nível de compromisso. Ele diz: vocês não podem ter parte comigo. Muitos consideraram duro o discurso, a ponto de deixá-lo, a ponto de ir embora. O que Nosso Senhor estava dizendo: apesar de querer agir em favor de vocês, de abençoá-los, o que eu espero, em primeiro lugar, é que vocês me permitam, primeiro, conquistar terreno do lado de dentro, o coração de vocês, numa dimensão profunda de compromisso, antes que depois possa haver a conquista de terreno do lado de fora, nas circunstâncias que acabam se tornando favoráveis pela bênção de Deus nas nossas vidas. Ao olhar para essa declaração da remoção da vergonha do Egito, percebemos que Deus quer que eu e você possamos ter uma conduta e um comportamento diferente das pessoas do mundo, porque é isso que o Egito simboliza e figura na tipologia bíblica. Em Tiago, capítulo 4, versos 4 e 5, a palavra de Deus diz: adúlteros, outras versões dizem infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer, pois, que se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ele termina dizendo que o Espírito anseia por nós até o ciúme. Ou seja, quando o nosso comportamento é de amizade com o mundo, é de flertar com o mundo, de reproduzir seu comportamento, além de ciumarmos o Espírito Santo, que quer exclusividade no relacionamento, nós criamos inimizade com Deus e não podemos tê-lo como aliado. Mas quando eu olho para o final dessa história de Juízes capítulo 5, que precede a conquista de Jericó, e eu quero ler os versículos 10 a 12,
de Josué 5, que diz: enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Ou seja, além da circuncisão, eles ainda celebram a Páscoa. Paulo escreve aos Coríntios, chama Cristo de o nosso Cordeiro Pascal. Aqui nós vemos um posicionamento deles realmente firmarem o compromisso e a aliança. E a Bíblia diz no verso 11, no dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia comeram pães sem fermento e cereais tostados. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou e os filhos de Israel não mais o tiveram. Mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Agora eles começam a desfrutar das bênçãos da terra prometida. Eles têm uma mudança de estação, não dependem mais do maná diário, porque entraram no outro nível de provisão. E tudo isso, somado à conquista de Jericó que viria, nos mostra a diferença de ter Deus como aliado. Mas tê-lo como aliado não é apenas clamar o seu socorro. Começa com compromisso com ele, o que o coloca numa posição de também, inevitavelmente, nos socorrer. Quando entendemos o compromisso e caminhamos nele, podemos ter uma certeza: Deus não nos deixará travando as nossas guerras sozinho. Ele lutará ao nosso lado. Ele lutará por nós, não apenas como substituto, mas como aliado. E nós vamos experimentar o seu poder e a sua intervenção. Que você intensifique o seu compromisso e possa também ter Deus como aliado.